Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. A Lei 13.467 de 2017, chamada de Reforma Trabalhista, trouxe inúmeras novidades. Entre elas, o pagamento de honorários sucumbenciais e a necessidade de dizer o valor do pedido já na inicial. Essas e outras mudanças provocaram diversas controvérsias sobre a aplicação dos novos dispositivos nos processos que estavam em curso antes da entrada em vigor da nova lei. Diante das divergências, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma instrução normativa para regulamentar a aplicação da lei no direito processual. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos. Ministro Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez no Justiça do Trabalho na TV. Obrigada pela presença. Obrigado também. Bom, para a gente começar, então, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta sobre qual que é o desafio, então, do TST e da própria Justiça do Trabalho no que diz respeito, então, à nova legislação trabalhista. Letícia, é preciso entender que o ordenamento jurídico, a legislação, estabelece como as partes deverão agir nas suas relações sociais. Então, num primeiro momento, a lei se destina aos atores do modo produtivo. Havendo divergência, desvio de comportamento e conflitos decorrentes dessas relações, aí sim que os conflitos são submetidos para resolução na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho vai dirimir se a interpretação dada por uma parte está correta ou não, ou se aquele comportamento adotado está ou não em conformidade com o comportamento previsto na norma. E é nesse sentido que a Justiça do Trabalho deve ver o seu papel, como um papel de correção dos comportamentos, mas entendendo que, num primeiro momento, a lei se destina às pessoas do mundo real, aos cidadãos, às empresas, enfim, a todo mundo que participa da sociedade. O grande desafio, a gente pode dizer, então, que seria mesmo a interpretação, né, da nova legislação. E diante, então, de tantas divergências sobre a interpretação, como a gente falou na abertura do programa, o TST, a exemplo do que fez na época da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, editou uma instrução normativa para regulamentar, então, a aplicação da lei do direito processual. Qual o fio condutor, ministro, da instrução normativa? Me parece que foi exatamente a partir dessa premissa da qual falamos, que o direito material, como se destina às relações dos atores do sistema produtivo, trabalhadores e empresas, o direito material ficou, então, para ser aplicado, discutido e passar pelo filtro da judicialização em primeiro grau de jurisdição, em segundo grau, para depois, na frente, e se necessário, o TST fazer a uniformização de entendimentos divergentes. Agora, no que tange às normas de direito processual, o TST entendeu que isso lhe cabe diretamente, porque o modo de tratar os conflitos é do ferramental do Poder Judiciário. Então, essa foi a primeira escolha que o TST fez, deixar o direito material para ser aplicado, testado pelas partes e discutido judicialmente nas instâncias tradicionais, ordinárias, mas as normas de processo, aí sim, mereceriam uma atenção e um regramento e um balizamento para que não houvesse dúvida de como a própria Justiça do Trabalho, nas suas várias instâncias, iria aplicar essa nova legislação. Bom, ministro, alguns juristas definem que as regras processuais devem ter efeito imediato aos processos em tramitação, independentemente da data do ajuizamento da ação. No entanto, segundo a instrução normativa, a maioria das alterações não se aplica aos processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017, quando a nova lei entrou em vigor. Qual foi a metodologia, afinal, utilizada pela comissão do TST, ministro, para conseguir estabelecer assim, o que entraria em vigor antes e o que não entraria em vigor? Letícia, essa foi uma preocupação muito presente, tanto na comissão que estudou o tema e fez a proposta para a deliberação pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de compatibilizar, de um lado, a regra legal prevista no nosso sistema, de que as normas de processo se aplicam aos processos em andamento, respeitando aqueles atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior, mas com um outro enfoque também, né? Mitigando um pouco isso, adaptando um pouco isso ao nosso sistema. Porque nós saímos de um modelo de acesso à jurisdição absolutamente gratuito, né, sem ônus iniciais, e a reforma trouxe, né, como já mencionado, encargos
para o trabalhador e também para a empresa, desde o que tange a honorários de sucumbência, o dano processual, a redução das hipóteses de concessão de gratuidade, pagamento de honorários periciais, enfim, uma série de ônus processuais a partir dessa nova legislação. E são ônus que têm como fato gerador, como origem, a pretensão formulada na petição inicial. Então, essa foi, digamos assim, a metodologia ou a preocupação que o TST externou ao fixar que essas novas regras se aplicam somente, e na sua grande maioria, nas ações ajuizadas após a vigência da nova legislação. Exatamente para isso, para que a parte agora, que o advogado, antes de entrar com a ação e sabendo desses encargos, ele possa calibrar, avaliar um pouco melhor a probabilidade de formular o pedido A, B ou C. Então, a partir dessa tônica que o TST preferiu, na sua grande maioria, estabelecer que esses encargos processuais advindos com a nova legislação se aplicam aos processos ajuizados a partir do dia 11 de novembro de 2017. E só para a gente, então, dar um exemplo, no caso dos honorários sucumbenciais, segundo a instrução, quem entrou com uma reclamação trabalhista antes de novembro de 2017 e perdeu a ação depois da entrada em vigor da reforma, não está sujeito à nova regra. É isso, ministro? Exatamente. Pela instrução normativa, essa é a regra. Mas é preciso mencionar, porque, inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro Alexandre de Moraes, enfrentou uma postulação de incidência de honorários sucumbenciais numa ação trabalhista que estava tramitando no Supremo. E o ministro fixou a tese, a partir da aplicação tradicional do direito processual, que a fixação da sucumbência, ou seja, quem ganhou e quem perdeu, em que medida ganhou e perdeu, se dá no momento da prolação da sentença. E aí diz que não poderia fazê-lo na instância extraordinária no Supremo Tribunal Federal, mas fixando, então, esse signo de que poderia ser quando da prolação da sentença. Mas, de novo, aqui o TST teve a preocupação de que quando a parte ajuiza a ação e escolhe o rol de pretensões que vai deduzir em juízo, ali, naquele momento, ela não tinha, antes da reforma, a noção dos efeitos, das consequências, dos encargos que ela teria pela escolha que fez. E que isso passa a ocorrer, então, somente nas ações ajuizadas a partir da vigência da nova lei. Claro, para saber as regras do jogo, né? Antes de começar a jogar. E quanto aos honorários periciais, a orientação do TST seguiu no mesmo sentido, então? Pelo mesmo motivo, seguiu o mesmo sentido. Quer dizer, não obstante a parte poder, no curso do processo, pedir a desistência de certos pedidos, a desistência sempre pressupõe a concordância da parte contrária. Então, o TST entendeu por bem também aplicar esse encargo para as ações ajuizadas antes da vigência da nova lei. É preciso registrar, no período que atuei como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, na 5ª Câmara, nós já tínhamos um entendimento de que, com base no novo Código de Processo Civil, era possível fazer uma modulação da extensão da gratuidade da justiça concedida à parte, inclusive permitindo a dedução de seus créditos dos honorários periciais quando a parte era perdedora no objeto da perícia. Mas o TST, por prudência, me parece que acertadamente faz essa modulação para que esses honorários só incidam nas ações ajuizadas a partir da nova lei. Agora eu queria falar um pouquinho sobre uma das críticas em relação à instrução normativa, foi de que o documento gera mais insegurança jurídica, né, ao invés de gerar mais segurança jurídica, né, por conta desses diversos recortes feitos nas regras processuais, de que ora a lei vale os processos anteriores à entrada em vigor da lei e ora não vale. Como que o senhor encara essas críticas, ministro? Eu encaro com muita naturalidade e de uma forma muito positiva, né? Toda a crítica me parece que tem em si a possibilidade de aperfeiçoamento do modelo, né? O próprio judiciário e a justiça se constrói a partir de dialética, de contraditório, e como toda obra humana, merece críticas construtivas, né? Que visam ao aperfeiçoamento.
Porque quando se estabelece uma instrução normativa com caráter exatamente de norma, a gente sempre tem uma intenção e espera que essas normas sejam cumpridas e que gerem os efeitos positivos de quem a elabora, no caso, o próprio TST. Mas a prática vai testar e as contribuições serão, evidentemente, avaliadas e, eventualmente, alguma correção de curso, se necessária, será feita no seu tempo e modo. Bom, muito bem. Outro dispositivo, então, da nova lei que foi regulamentado pela instrução trata da determinação de que as reclamatórias trabalhistas devem ter pedido certo, determinado e com indicação de valor. Esse último requisito, que é a indicação do valor, causou também muita discussão no mundo jurídico, justamente por não se ter certeza das reais consequências dessas mudanças, ministro. Esse foi um desafio muito grande, porque altera, de fato, aquele modo de apresentar a sua pretensão perante a Justiça do Trabalho. Eu tenho dito que desde a Lei 5587 de 1970 já havia obrigatoriedade da parte, quando acessa a Justiça do Trabalho, de estabelecer o valor da causa. Tanto que essa legislação já dizia, olha, na omissão da parte, o juiz fixa o valor da causa de ofício, porque essa lei, entre outras coisas, instituiu o procedimento sumário. Em 2000, houve a instituição do procedimento sumaríssimo e que também tinha a sua destinação conforme o valor da causa. Então, mais uma vez, se reafirmou essa obrigação, tanto que nas ações submetidas ao procedimento sumaríssimo, havia expressamente na lei a obrigatoriedade de o pedido ser certo, determinado e com o valor correspondente. E agora, a nova lei traz isso, ou estende isso para toda e qualquer postulação na Justiça do Trabalho. O valor da causa, que se atribuía, né, de uma forma tradicional na Justiça do Trabalho, por um arbitramento simbólico, né, basicamente para definir o rito, passa a ser agora reflexo do conteúdo econômico imediato da causa. Quer dizer, quanto que eu estou postulando nessa ação. Como no processo do trabalho nós temos cumulação de pedidos, cada pedido, dentro da possibilidade real, deve ter um valor correspondente e o valor da causa como um todo será o somatório desses valores. Então, exemplificando, se eu estou postulando, e há casos que enfrentamos isso no dia a dia, a anulação de uma suspensão de 3 dias, e a parte pede a anulação da suspensão e o recebimento dos salários desses 3 dias, o valor da causa, o valor do pedido deve corresponder a isso. Isso se dá também em relação a férias, 13º, multa do artigo 477, assim por diante. Claro que como muda o comportamento, há críticos e defensores que procuram muitas vezes justificar os seus argumentos a partir de exemplos muito extremos. Então, quem defende diz, olha, é muito fácil a parte atribuir o valor real de um pedido de 13º salário. E, de fato, é. Quem defende contrariedade à aplicação da lei diz, olha, é impossível se estabelecer o valor quando eu estou discutindo diferenças de horas extras ou uma indenização decorrente de doença ocupacional, porque eu nem sei ainda a extensão do dano e assim por diante. Ou porque o mesmo trabalhador não teria acesso aos documentos que estão impostos da empresa, não teria como fazer os cálculos. Exatamente, essa é a ponderação. Só que o ordenamento jurídico processual, quando estabelece essa obrigação para as partes, tem que dar as ferramentas necessárias para que as partes se desincumbam dessa obrigação e a norma processual assim faz. Então, a norma processual exige a quantificação, pedido certo, determinado e líquido, com atribuição de valor, quando é possível a parte fazer, por exemplo, na ação de cobrança, na ação de alimentos e assim por diante. Agora, quando a parte não tem condições, o direito processual autoriza o pedido genérico, né? De tal forma que a parte delimita a sua pretensão o quanto possível, mas a determinação e o valor ficam postergados, aí sim, para a realização de provas e fixação por sentença do exato quantum de beato que a parte terá para receber. Pois acho que não sei se ainda sobre essa questão desse dispositivo. Lendo a redação da instrução, fala que o valor da causa será estimado
e não determinado, como diz a nova lei. A impressão que dá é que é uma certa contrariedade, justamente, entre a lei e a instrução. É isso mesmo? Numa primeira leitura, me parece que, de um modo geral, a percepção tem sido essa, que a instrução normativa teria afrouxado essa exigência trazida pela nova lei. E que eu faço um registro no sentido que a exigência de quantificação do valor, quando possível, é uma exigência que atende, inclusive, o princípio democrático que se estabelece pelo processo. Porque o devido processo legal é também um dos pilares da democracia e permitir que a parte exerça o seu direito de defesa, né, faz parte desse cenário. Isso obriga, então, quem postular, normalmente o autor da ação ou, eventualmente, o réu, a formular a sua pretensão da forma mais colaborativa, correta e ética possível. O TST realmente teve um dilema, porque o texto da lei é tão imperativo e não estabelece nenhuma exclusão que parece que toda ação, mesmo aquelas de quantificação impossível no primeiro momento, deveriam ter um valor. E por isso que o TST acabou escolhendo, cunhando esse termo estimado. A dúvida, me parece, se estabelece pelo próprio conceito do vocábulo. E quando a gente tem dúvida, nada melhor do que ver o seu significado no próprio dicionário. E lá nós percebemos que estimar é atribuir um valor tão próximo quanto possível do exato, né? Então, quando eu não tenho condições de estabelecer um valor, eu estimo mais de uma forma simbólica, mas sempre procurando estabelecer alguns critérios. Agora, estimar também significa calcular e estabelecer com exatidão o valor naqueles casos em que o pedido é facilmente valorado, calculado por contas aritméticas. E nós sabemos que hoje a tecnologia disponibiliza gratuitamente às partes ferramentas que permitem essa quantificação. Então, a adoção do termo estimar pela instrução normativa teve como condão exatamente contemplar o pedido valorado e aí o pedido líquido daqueles pedidos em que, de fato, é possível fazer a conta, como também abranger aqueles pedidos de difícil, pela complexidade ou impossível valoração desde o início. Então, mitigando um pouco aquela rigidez trazida pela norma de que todo e qualquer pedido deveria ser quantificado, mesmo porque, também de uma forma muito imperativa, a consequência para essa não valoração seria a extinção de plano da reclamatória trabalhista, o que contraria também o princípio da economia processual, o princípio colaborativo e essa nova perspectiva de processo trazida pelo Código de Processo Civil e também incorporado pela nova legislação. Justamente isso que eu ia lhe perguntar, ministro, se a intenção do TST era evitar a extinção dos pedidos aí sem resolução do mérito quando não houver indicação do valor. Exatamente nessa perspectiva, né, se cunhou um termo que pudesse abranger as mais diversas situações de possibilidade ou não de quantificação do pedido e o termo utilizado foi estimar. Bom, ministro, a gente sabe que a instrução normativa ela não é vinculante, ou seja, os magistrados não são obrigados a segui-la. No entanto, podemos dizer que ela sinaliza, digamos assim, um posicionamento aí majoritário, né, do TST. A pergunta, caso um processo chegue até o Tribunal Superior do Trabalho, é provável que os ministros revertam decisões contrárias ao que está previsto no documento? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso se dará exatamente pela função do TST, que é uniformizar a legislação processual e material no âmbito de sua competência. Então, o TST, quando aprova por unanimidade pelo Tribunal Pleno uma instrução normativa que estabelece esses parâmetros de aplicação da nova legislação processual, dá um sinal de que, de fato, isso deve ser cumprido e eventuais desvios do atendimento dessa instrução, chegando no TST, pela própria função uniformizadora, o TST tem, evidentemente, esse papel de adequar eventuais desvios à sua própria instrução. Como tem feito em relação
as outras instruções normativas no que tange a aplicação das normas do novo Código de Processo Civil e assim por diante. Bom, ministro, eu queria aproveitar então o gancho que o senhor comentou, o papel do TST de uniformização, né? Para a gente encerrar, como que está a questão da revisão das súmulas no TST em função das mudanças provocadas pela reforma trabalhista? Nós temos dois caminhos que estão sendo trilhados não ao mesmo tempo, mas são dois caminhos paralelos. Primeiro, uma proposta que já foi apresentada pela Comissão de Jurisprudência do TST para a contribuição de todos os ministros, propondo o cancelamento de várias súmulas a partir da vigência da nova legislação, porque súmulas incompatíveis, diametralmente opostas ao sentido da nova legislação. Isso se dá em aspectos materiais e processuais. Por exemplo, súmula que trata de horas em itinere, quando, na verdade, a legislação exclui essa possibilidade. No que tange também a intervalo intrajornada, questões processuais de honorários de sucumbência, de honorários periciais, de quem pode ser preposto a quem não pode, enfim, aquilo que existe uma incompatibilidade flagrante, há uma proposta, então, de puro cancelamento. Há uma outra discussão no que tange a alteração e criação de súmulas, porque a nova lei, nesse aspecto, no que tange a criação e modificação, exige um quórum qualificado e um procedimento mais complexo. E restringiu um pouco, a gente pode dizer. Restringiu bastante. E nesse aspecto, existe uma discussão no próprio TST, já formalizada em uma arguição de inconstitucionalidade, discutindo exatamente se essa alteração da lei, por disciplinar práticas, procedimentos internos do próprio tribunal, seria ou não constitucional, o que posterga, então, numa certa medida, não só o mero cancelamento, que seria possível, né, sem o quórum qualificado, mas aí sim no que tange a modificações e alterações e criações. Então, quanto a essa questão vão se acomodar ainda os ajustes lá no TST. Como toda legislação nova que traz uma mudança em si, a primeira reação é de susto, perplexidade, mas depois me parece que a compreensão da nova lei vai sendo assimilada, né, seja pela sociedade, seja pelos órgãos estatais, e as coisas de fato vão se acomodando. Vão se acomodando. Bom, muito bem, ministro Alexandre, nosso tempo chegou ao fim, foi um prazer conversar mais uma vez com o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, o prazer é sempre meu. E assim a gente encerra o programa de hoje com o ministro do TST, Alexandre Luiz Ramos. Nos vemos no próximo programa. Até lá!